Muito bem, turma, já estamos de volta aqui no nosso curso Gramática para Passar. Você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. E neste momento, continuamos a falar sobre o verbo haver. E tem algo muito legal para mostrar para você agora, na tela. Olha só, no contexto, tem havido problemas em sociedades autoritárias. Eu quero que você observe aqui a construção. Tem havido. Olhando para esta construção, tem havido, tá? Quem é, olhando para essa construção, que é uma locução verbal, vou marcar aqui, locução, há dois verbos, acontece uma coisa muito louca, chamamos de locução verbal. Tem havido uma locução verbal. Agora, olhando para essa locução verbal, qual é o verbo principal? Não sei, professor. Você vai anotar assim, ó. Dentro de uma locução verbal, o último verbo sempre será o principal, tá? Então, os demais verbos são verbos auxiliares. Então, dentro de uma locução verbal, o último verbo sempre será considerado o verbo principal. Então, nessa construção aí, ó, tem havido problemas em sociedades autoritárias, temos uma locução verbal, em que o verbo principal é o verbo haver. Havido é o último verbo. Esse verbo haver, ele é um verbo no sentido de existir? Professor, tem existido. Então, ele é verbo o quê? Ele é verbo impessoal. Sabe o que eu quero que você pense agora? Pense na sua vida. Sim. Pense na sua vida. Pense lá no dia a dia. Você sabe, você me conhece, você sabe o quanto que eu gosto de quem? Do meu vizinho. Você sabe o quanto que eu gosto do meu vizinho. Coisa boa. Coisa boa é ter vizinho, né? Você vai pensar no seu vizinho e vai pensar assim. Pensa no seu vizinho. Se o seu vizinho fala com você, ou melhor, se o seu vizinho não fala com você, você não fala com ele. É ou não é? Não é desse jeito na nossa vida? Falou comigo, também não vou falar com ele. É desse jeito. Agora, se o seu vizinho fala com você... agora eu sou educado, professor. Agora, não, você vai falar, ué. Se ele falou com você, ele te cumprimentou, você cumprimenta também, é ou não é? Falou com você, você fala com ele. Não é assim na nossa vida? Se o seu vizinho não fala com você, você também não fala com ele. Mas se ele fala com você, aí você fala com ele. Na língua portuguesa, não é diferente. Veja na tela. Veja que o verbo haver aqui tem havido é verbo impessoal. Na tela, veja lá. Acompanhe na tela. Haver em tem havido é verbo impessoal. Então, olha só. Se o verbo haver é impessoal, o vizinho é o quê? Impessoal. Se o seu vizinho não fala com você, você também não fala com ele. Então, dentro de uma locução verbal, se o verbo principal é impessoal, ao auxiliar também será considerado verbo impessoal. Então, eu verifico essa impessoalidade aqui. O sujeito é chamado de sujeito inexistente. E essa locução verbal é uma locução verbal transitiva direta, porque problemas é o objeto direto. Agora, observe bem. Se eu opto por substituir tem havido problemas por tem existido. Em tem existido problemas. O que acontece agora? O verbo existir é pessoal, certo? Uma locução verbal em que o verbo existir aqui, ó, é a locução verbal. E o verbo existir é pessoal. É o verbo principal e ele é pessoal. Se o seu vizinho fala com você, agora você faz o quê? Fala com ele, não é? Legal. Então, problemas que antes era objeto direto, agora passou a ser quem? Passou a ser o sujeito. Como ali o seu objeto direto, ou melhor, o seu sujeito, melhor dizendo, problemas, está no plural, como é que fica o verbo? No plural. Então, o adequado é dizer que problemas têm existido em sociedades autoritárias. Então, por exemplo, ó, construção que você sempre traz para mim, ó. Deve
deve haver, o que eu posso colocar? Deve haver recursos, tá bom. Recursos para a questão. Legal. Deve haver recursos. É uma locução verbal? É uma locução verbal. Deve haver recursos, é uma locução verbal. Quem é o verbo principal? É o verbo haver, porque o verbo haver aqui está no sentido de existir. Então, se o verbo haver dentro da locução verbal é o verbo principal e é impessoal, se o seu vizinho não fala com você, você o quê? Não fala com ele, né, professor? É isso mesmo. Então, essa locução verbal agora, ó, é um verbo que transitivo direto. Recursos aqui é objeto direto. Por quê? Porque o sujeito é chamado de sujeito inexistente. Ah, e antes que você me pergunte aqui, em cima é uma locução verbal intransitiva, tá? Agora, você vai trocar o haver em deve haver pelo verbo existir. Como é que vai ficar? Deve existir recursos. Certo? Recursos, que antes era o quê? Recursos, que antes era objeto direto. Agora, quando eu troco o haver pelo existir, o objeto virou o quê? Virou sujeito. Deve existir a locução verbal, certo? É o verbo aqui que é um verbo intransitivo. Como o verbo haver é pessoal, o deve também é pessoal. Se o seu vizinho fala com você, você fala com ele. É sempre assim. Então, veja, recursos não está no plural? Então, verbo no plural. O certo é colocar como? Devem existir recursos, porque recursos devem existir. Basicamente é isso. Vamos à questão 85. Disse assim a questão. Na expressão há de haver, ó, é uma locução verbal. Há de haver. Na expressão há de haver, verifica-se o emprego impessoal do verbo haver na forma a. Não entendi. Vamos de novo. Verifica-se o emprego impessoal do verbo haver na forma a. Ou seja, eu estou verificando que o verbo haver é impessoal, mas eu verifico essa impessoalidade dele em quem? No a. Olha o texto. O melhor é afrouxar a rédea a pena, e ela que vai andando até achar a entrada. Há de haver alguma. Olha só. É uma locução verbal aqui dentro, ó. Há de haver. Certo? Há de haver. E há de haver, professor, quem é o verbo principal na locução verbal? Sempre o último, é o verbo haver. É no sentido de existir? É. Então, se o verbo principal é impessoal, o auxiliar é o quê? Impessoal também. Porque se seu vizinho não fala com você, eu tô só ensinando coisa boa pra você, né? Porque se seu vizinho não fala, você não vai falar com ele. Tô ensinando você o quê? A não gostar do seu vizinho também. Comenta aí comigo, vai, manda aí. Manda seu depoimento pra mim. Me diga lá se você gosta do seu vizinho mesmo ou não. Mande o depoimento pra mim. Né? Há de haver alguma, o sujeito é inexistente. E alguma é o objeto direto. Então temos aqui um verbo que é transitivo direto. Bom, respondendo a questão está o quê? Correta. Por quê? Porque o verbo haver, que é o verbo principal, é impessoal. E eu vou verificar a impessoalidade desse verbo haver na forma a? Vou. Verifico a impessoalidade do verbo haver na forma a. Então, realmente, questão 85, questão correta. Agora eu posso fazer com você a questão de número 86, que disse assim: atende-se a norma culta no trecho. Vamos ver aí o contexto. Diz assim o texto. Não há registros de que tenha ocorrido no país uma experiência tão complexa por envolver tantos problemas ou tantos parceiros em um mesmo foco. Tá, substituindo-se os termos grifados respectivamente por... Bom, ali temos o verbo haver, primeiramente, que faz o nosso coração bater mais forte, é ou não é? É, professor, o verbo haver sempre faz o coração bater forte. Legal. Então, olhando ali, o verbo haver está no sentido de existir, ocorrer, acontecer? Está, professor, é verbo impessoal. Legal. Então, o sujeito dele é o quê? O sujeito do verbo haver aqui é sujeito inexistente. O verbo é VTD, porque registros é o OD. Mas a intenção é trocar por deve existir. Ó, você não vai fazer a concordância no principal, por favor. Concordância é feita no verbo auxiliar. Então já elimino a letra I. Não fica no principal, fica no auxiliar. Aí eu vou trocar lá, ó. Deve existir, né? Deve existir
Registros. Tá. Quando eu troco ali, turma, o verbo haver pelo verbo existir, claro, sabemos que o verbo existir agora é pessoal. Como é uma locução verbal, o verbo principal aqui, existir, é pessoal, e se seu vizinho fala com você, você fala com ele, não é isso? Registros está no plural, ó. Um sujeito no plural. Então, o verbo no plural. Devem existir registros. Eu já vou eliminando a letra A e vou eliminando também a letra D. Então, eliminei A, D e E. Legal. Ficamos entre B e C. É sobre um assunto que nós já falamos aqui antes. Qual o assunto, professor? Tenho que lembrar você? Tem, professor? Tá bom, então eu vou lembrar. Olha só. Nós já falamos da Ana P. Você se lembra de Ana P? Quem é essa, professor, que eu não conheço ainda? Ana P. Importante na sua vida. Não lembro não, professor. Ah, então vou anotar aqui. Ana P. Quem é Ana P? Ana P é artigo, numeral, adjetivo e também o pronome. Já falamos de Ana P. E ali, a Ana P, ela se refere a quem? A quem? Ao substantivo. Nós falamos tanto de Ana P, então eu preciso que você volte ao começo do curso e revise o começo do curso. Tudo bem? Vai ter que voltar. Se você não entendeu lá, ou se você esqueceu, o que eu acredito muito mais que você tenha esquecido, então volte lá e revise. Ana P, né? Que sempre concorda ali com o substantivo. Olha só. Por envolver tantos parceiros. Esse tantos aqui não está ligado à palavra parceiros? Parceiros é o quê? É substantivo. Então, tanto só pode ser quem? Ana P. Ele é alguém ali do Ana P. Quem que ele é? Ele pode ser artigo? Não. Numeral? Não, porque não está dando quantos parceiros, né? Adjetivo? Não, também não está qualificando os parceiros. Pronome? Um pronome? Que pronome é esse? É um pronome indefinido. Você sabe quantos parceiros são estes? Professor, não sei não, viu? Eu sei que são muitos. Isso. Aí, o Ana P concorda com o substantivo, lembra? Parceiros aqui não é um substantivo masculino no plural, então ficou tantos parceiros, muitos parceiros. Qual a resposta adequada? A resposta perfeita para a questão está aí na sua letra C. Por quê? Porque eu vou colocar bastantes parceiros e não bastante. Fazendo a concordância adequada, questão 86 é a letra C, a questão adequada. Assim eu parto com você para a questão 87, uma questão ESAF, que disse assim: assinale e alternar o item em que há erro de concordância verbal segundo a norma culta. Vamos ver qual que está errada. Leia o texto. Nós diríamos, perfeita concordância. Nós diríamos que há importantes distinções a fazer. Perfeito, porque o verbo haver é impessoal. E aí, é como? Terceira pessoa do singular. Perfeito. Que há importantes distinções a fazer entre discurso e história. Item certo. É a sua resposta? Não, porque ele quer o item que está errado. Bom, letra B. Professor, o verbo haver, haveremos de... Não, olha só. É uma locução verbal. Quem é o verbo principal aqui na locução verbal? Haveremos de refletir. Refletir. O que eu ensinei para você sobre o seu vizinho? Se seu vizinho fala com você, você faz o que com ele? Você fala com ele. Então, refletir é verbo pessoal. Faz a concordância. Perfeito. Haveremos. Certíssimo. Ah, professor. Ser. Os missionários já haviam amansado o índio. Haviam amansado. É locução verbal. Quem é o principal? Amansado. Então, olha só. Se o vizinho fala com você, você fala com ele. Concordando aqui, os missionários, que é sujeito. O verbo haver aqui, tanto B quanto C, é sentido de ter. Tinham amansado, né? Teremos de refletir. Ah, é verdade, professor. Tá vendo? É o verbo haver no sentido de ter. Ter. D. Há vários séculos, as línguas indígenas têm tradição apenas oral. Aqui perfeito, eu vou falar desse emprego ainda com você neste bloco. Há vários séculos. É o verbo haver aí indicando o tempo decorrido. Dando a entender assim, faz vários séculos. Adequadíssimo. E tem aqui, fazendo a concordância perfeita. Eu vou falar disso lá na aula de conjugação verbal. Esse acento circunflexo aqui marcando o plural, As línguas indígenas
Tem tradição apenas oral. Adequado. A questão, o gabarito está na letra E, quando ele falou devem haver vantagens. Porque se o verbo haver é impessoal, o auxiliar é o quê? Impessoal. Se seu vizinho não fala com você, você também não fala com ele. Então, é a letra E que está incorreta. Questão 87, letra E de escola. Legal. Lembra que eu comentei com você que eu queria falar sobre esses dois verbos? Haver e fazer? Vamos falar sobre eles. O que eu tenho que falar sobre eles, professor? Verbo haver e fazer. Vamos deixar anotado aqui, ó. Indicando tempo decorrido. Indicando um tempo decorrido. Encontrou o verbo haver ou o verbo fazer. Indicando o tempo decorrido, você já sabe a regra. O que, professor? São verbos impessoais. São verbos impessoais. Então, aqui, ó. São verbos impessoais. Já eu mostro aquele exemplo para você. São verbos impessoais. Se são verbos impessoais, como devem ficar? Terceira pessoa do singular, certo? E qual é o nome desse sujeito? Chamaremos do sujeito desse cara, chamado de sujeito inexistente, ou conhecido como oração sem sujeito. Agora, eu também quero conversar com você sobre uma situação muito comum na língua portuguesa. Por quê? Porque o brasileiro é muito criativo. Nós, brasileiros, somos muito criativos. Tem alguém aí? Tem pão? Tem tempo que eu não te vejo? E usam o verbo ter no sentido de existir, erradamente. O verbo ter, ele apresenta sentido de posse. Quando eu digo, eu tenho bons amigos. Olha, ele não tem amigos. E aqui eu encontrei o verbo ter no sentido de posse, propriedade. Ele tem um belo cargo, ele tem um bom cargo público. E é o sentido de posse, tem alguma coisa. Acontece que a língua portuguesa nos oferece outros verbos para indicar essa necessidade de existência. Como, por exemplo, o verbo haver, o verbo existir e, às vezes, até o verbo estar. Exato. Certamente, você, por exemplo, ao ir ao banheiro, você já foi lá, ó. O que a pessoa responde? Tem gente? Não dá. Tem que falar como? A gente, professor, não dá não. Então, muda o texto. Há alguém. É preciso falar adequadamente. Há alguém. Porque o verbo ter não pode apresentar esse sentido de existir. Quando você for à padaria comprar o pão, você vai falar, tem pão aí? Não. Você dirá como? Há pão. Ou então, eu recomendo a você que mude o contexto, mas que fale adequadamente, né? Pergunte a ele, você tem pão? Né? Vocês têm pão? Agora, se quer usar no sentido de existência, há pão. Imagine, por exemplo, você indo ao cinema. Imagine lá, você indo ao cinema. Aí você no escuro, procurando o seu local, lugar de sentar. E lá, você vai perguntar, tem alguém aí? Não. Não vai falar assim, vai falar adequadamente. Olha, há alguém, aí ainda vai pensar assim, nesse ou neste. Ah não, mas como está próximo dela é nesse. Ah, tá vendo? Vai falar adequadamente. Há alguém nesse lugar? Precisamos ser insuportáveis. É ou não é? Há alguém nesse lugar? Ou então na construção do tempo. Ô menino, tem tempo que eu te vejo, hein? Oh, mas tem tempo demais. Não, você não vai falar assim. Você dirá como? Faz tempo. Olha, mas faz tempo que não nos encontramos. Há tempo não te vejo. Você vai evitar. Lembro da música, por exemplo, da novela. Da novela, professor? Você sabe muito bem que eu também gosto de novela. Da novela lá da... Qual novela? Da Nazaré, aquela da Senhora do Destino. Que dizia como a música da abertura, ó. Tem gente que veio pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais voltar. Uma boa poesia. Ó, tem gente que veio pra ficar. Não. Há gente que veio para ficar.
Já viu aquele outro contexto que o ser humano fala assim, ó? Ô amigo, tem problema não? Tem problema. Ou melhor, há problema. Grandes. Então você vai falar como? Oh, não há problema. Viu como é que fica melhor? Diga para mim se você agora falará adequadamente. Espero que sim. Faça um gesto positivo, olhe na tela e continue. Veja bem, agora acompanhe o exemplo. Há uma semana assisto às aulas do professor Lucas. Amém? Digam amém, por favor. Sim, amém. Há uma semana assisto às aulas do professor Lucas. Olha só, o verbo aqui, ó, há uma semana, está no sentido de tempo decorrido. Na ideia de faz uma semana. Posso colocar no plural fazem? Se fosse assim, ó, 2 semanas, fazem 2 semanas? Não pode, porque o verbo haver ou o verbo fazer indicando tempo decorrido são verbos impessoais. E aí, se são verbos impessoais, sempre na terceira do singular. Agora, poderia colocar ali, ó. Tem uma semana que assisto às aulas do professor Lucas. Nem fala uma coisa dessa. Ó, se for pra falar assim, nem fala que assista minhas aulas. Não, nem fala. Não. Aluno meu vai falar adequadamente. Aluno meu fala, ó, faz uma semana que assista às aulas do professor Lucas. Está vendo? Agora, outra questão que o examinador pode perguntar aqui é o seguinte, ele vai perguntar se a inserção do advérbio atrás, após uma semana, preserva a correção gramatical do texto. De jeito nenhum. Eu não posso colocar assim, tá? Porque se eu falo, observe bem, se eu falo, há uma semana atrás, eu cometo um erro de pleonasmo, redundância, tautologia. Falamos aqui em pleonasmo vicioso. Há uma semana atrás... Não, ou você diz uma semana atrás, ou você diz há uma semana. Por quê? Porque o verbo haver ou o verbo fazer, eles já indicam tempo decorrido. E falar há uma semana atrás é um pleonasmo vicioso. Quando o pleonasmo é vicioso? Quando a repetição se torna desnecessária. Quando a repetição se torna desnecessária, o pleonasmo é vicioso. É, professor, como? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, elo de ligação. Ou então, nossa, professor, mas que surpresa inesperada sua aula aqui hoje. Não, se é surpresa, ela já é inesperada. Então para de falar, que surpresa inesperada. Não, que surpresa. Porque se é surpresa, já é inesperada. Tá vendo? Isso é um pleonasmo vicioso. Na tela e veja comigo a nossa próxima questão. Diz a 88 que na oração há 20 meses que o decreto foi revogado, a forma verbal ar poderia ser corretamente substituída por faziam? De jeito nenhum, porque o verbo haver e o verbo fazer indicando o tempo decorrido vão ficar na terceira pessoa do singular. Então o adequado seria manter aqui, ó, faz 20 meses. Faz. Mantendo o singular. Professor, mas poderia colocar fazia? Poderia, mas vamos manter o tempo do verbo, mas poderia, sempre no singular. Fazia seria permitido. 89. De acordo com o que prescreve a norma padrão acerca do emprego das classes de palavra e da concordância verbal, assinale a alternativa que apresenta outra redação possível para o período. A economia brasileira já faz isso há séculos. Vamos ver? Letra A. A economia brasileira já faz isso tem séculos. Não, de jeito nenhum. B. A economia brasileira já faz isso tem séculos. Também não. C. A economia brasileira já faz isso. Existe. Não, porque não é no sentido de existir. É no sentido de tempo decorrido. Tá? Sentido de tempo. D. A economia brasileira já faz isso há séculos. Resposta é a letra D. E a letra E. Fazem não. Então, letra D de Deus é a sua resposta adequada. Vamos lá para a questão 90. VUNESP disse: assinale a alternativa em que a frase não existe gente que tem medo de palhaço está reescrita conforme a norma padrão. Bons candidatos acabam marcando a letra A. Não tem gente que tem medo. Não. Não há gente que tem aí. Não tem esse acento aqui não, ó. Sem acento aqui, ó. Não há gente que tem medo de palhaço. Então, letra A errada. B. Não há gente que tem... pronto. Letra B é a sua resposta. Letra C, não tem gente. Letra A, errou aqui, ó. O sinal não tem essa marca de plural, porque gente é singular. Letra E,
não existe... Opa, não existem pessoas. Concordando, ó. Não existem pessoas... Aqui tá certo, porque concordou com pessoas, ó. Não existem pessoas que têm medo de palhaço. Mas errou aqui, portanto, letra B é a sua resposta adequada. Vamos agora para a questão de número 91. Uma questão IADS. Ó, questão 90 foi VUNESP, agora uma questão IADS. Dizendo, e esta é boa, considerando-se exclusivamente as regras de concordância prescritas pela norma padrão, apenas uma das alternativas a seguir apresenta corretamente outra redação para o período. Vejamos o período. Os profissionais ilegais e aproveitadores eram por eles chamados de zangões charlatões. Eu quero que você assinale para mim a alternativa adequada. Vamos ver. Letra A. Haviam os profissionais ilegais. Não, haviam não. O certo aqui seria como? Havia, no singular. Haviam não. Então, item errado. Vamos para o item B, que disse... Os profissionais ilegais e aproveitadores que existia. Não, que existiam. Por quê? Porque concordou com profissionais ilegais e aproveitadores. Errado. C. Os profissionais meios ilegais. Não, meios não. Os profissionais aqui, ó, meio ilegais. Lembra que eu comentei com você que sempre que couber um pouco, eu tenho aí meio no singular. Então, os profissionais meio ilegais e bastante, aqui tá certo bastante, tá? Porque é muito aproveitadores, aquele não é pronome, aquele é advérbio, e advérbio é a classe gramatical invariável, você se recorda muito bem disso. Então, os profissionais um pouco ilegais e bastante aproveitadores eram por eles chamados zangões charlatões. Então, item C errado. D, muito bom candidato, marca a letra D como resposta, quer ver? Pelo fato de serem profissionais ilegais e aproveitadores, eles os chamavam de zangões charlatões. Errado. Por quê, professor? Porque não é o, mas sim os. Sério, professor? Sério. Retomando aqui, ó. Profissionais ilegais e aproveitadores. Ô, professor, mas meu coração bateu forte na letra E. Sim, tem que bater. Mas prestar atenção também. É importante. Ó, letra E. Por haverem sido ilegais e aproveitadores. Aqui não é no sentido de existir. Aqui é no sentido de ter. Por terem sido... Olha a locução verbal aqui, ó. Por terem sido ilegais e aproveitadores. Os profissionais eram chamados por eles de zangões charlatões. Né? Então, os profissionais por terem sido ilegais e aproveitadores. Neste caso, a letra E é a resposta para a questão de número 91. E para arrematar a nossa aula, façamos a questão 92, que é uma questão IADS também. Disse a questão 92. Assinale a alternativa que apresenta uma redação em consonância com as regras de concordância e já vamos começar a pensar num novo assunto aí. E regência, prescritas pela norma padrão. Letra A. Devem haver alguns bons cursos de taquigrafia na cidade aonde moro. Esse devem haver, você já percebeu que está errado, deve haver. E alguns bons cursos de taquigrafia na cidade aonde moro não. Porque quem mora em algum lugar. Então é onde moro. Item completamente errado. B. Dá-se aulas. Não. O certo aqui, eu vou falar desse se depois. O certo é dão-se aulas. Porque aulas são dadas. Este é sujeito. E continue, ó. Dão-se aulas de taquigrafia para os jovens que falei. Quem fala de algo. Então é de que falei. Item errado. C. As aulas de taquigrafia às quais você assistiu. Aqui perfeito. Ó, quem assiste no sentido de ver, assiste a crase adequada. As aulas de taquigrafia às quais você assistiu devem ter sido meio enfadonhas. Esta é a sua resposta. É a letra C, a que está correta. Aqui, ó, passa uma barra aqui e outra aqui e você vai ver a concordância adequada. As aulas devem ter sido um pouco enfadonhas, meio enfadonhas. Letra C, de coração, é a sua resposta. Mas eu vou confirmar na letra D e na letra E. Letra D, a maior parte dos taquígrafos, ó, lembra do chamado sujeito partitivo? Que já falamos aqui? Sujeito partitivo. A maior parte dos taquígrafos costuma estar adequado, mas poderia colocar como? No plural. Poderia também. Costumam. Por quê? Porque é sujeito partitivo. Costumam visar, aí o verbo visar é visar a alguma coisa. Então não é visar o sucesso, é visar ao sucesso. Porque é visar no sentido de almejar. Mas depois eu falo disso com você. Errado. E letra E, meu pai
de quem dependo financeiramente. Ó, aqui é adequado. Quem depende, depende de algo. Então, perfeita a preposição de. Então, meu pai, de quem depende financeiramente, adora fazer bastante exercícios? Não, bastantes. Aqui Ana P, ó, concordando com exercício. Exercício é substantivo. Aí tem que concordar, tá? Exercícios, agora é substantivo e bastante é pronome indefinido. É diferente aqui, ó, da letra... Cadê que eu mostrei alguma aqui para você agora há pouco? Ah, foi na questão anterior. Então é diferente aqui na questão anterior desse bastante aqui, ó. Esse bastante é advérbio trabalhando com aproveitadores. Aproveitadores aqui é adjetivo. Aproveitadores é adjetivo, porque é característica dos profissionais. São profissionais aproveitadores, mas são profissionais muito aproveitadores. Aí tem que lembrar que o advérbio é aquela classe gramatical que se refere a adjetivo, verbo ou um outro advérbio. Aí tem que conhecer a regra, tem que voltar na aula de morfologia, que é muito importante para nós. Na questão 92, a resposta adequada foi a letra C, de fato, e sendo assim, eu concluo aqui mais uma aula. E volto com você, na sequência, para fazer uma revisão de tudo aquilo que nós já estudamos aqui. Até já, um abraço do lucaslemos.pro.